Bem, eu fico feliz que nós já entramos no clima de happy hour e essa felicidade significa um elogio para todos nós, porque vocês venceram o componente de transporte público, o componente de greve, principalmente. Se fosse no Rio, eu diria cerveja, mas vocês conseguiram resistir ao componente do nosso vinho aqui paulistano. Então, parabéns a todos vocês pela resistência. Quem é médico em especialização ou residente? Por favor, levante a mão. Então, gostaria de botar o cubo, esse parabéns, né? Nosso clima de happy hour já começando. Bem, talvez só perdendo para uma viária difícil, o broncoespasmo perioperatório é uma complicação muito grande, né? Então, agradeço inicialmente o convite da comissão organizadora, não há nenhum tipo de conflito de interesse, gostaria da minha Ferrari, apesar de ser carioca, não tem nenhum tipo de vínculo com o nosso ex-governador ou algo parecido, então eu voltarei para o Rio e não para Curitiba, né? Então, o primeiro aspecto relevante, bem, fatores de risco, preparo pré-operatório, não é o nosso escopo. O nosso escopo aqui é a avaliação no intraoperatório. Independente do caminho, quer seja um paciente complexo ou não, você se deparou com uma grave complicação que é o broncoespasmo. O broncoespasmo, bem como a viária difícil, vão resultar num ícone que é a hipoxemia. Então, ele é um motivo muito justo do nosso temor, da nossa preocupação. E aí vem a grande preocupação. Aqueles que são MEs sabem que porque fizeram prova há pouco tempo, o quanto tem toda uma sopa de letras, uma sopa de interleucinas, uma sopa de mediadores. Bem, qual é a boa notícia? Joguem isso no lixo. Porque se você tem uma complicação no intraoperatório, você precisa observar que existe uma resposta vagal exacerbada e existe redução, constrição da musculatura. Ou seja, é isso que importa do ponto de vista objetivo. Que de um caminho por outro, independente de qualquer via, existe uma resposta vagal exagerada, existe broncoespasmo com uma forma decorrente e a observação da redução do calibre é o meu objeto final. Isso é tão relevante que uma outra avaliação dividiu em dois grandes grupos. Primeiro, qual seria uma resposta IgE específica? E aqui remetendo à aula anterior a respeito de anafilaxia. Mas, principalmente, existe também a resposta não mediada por IgE. E é isso que cabe na relevância clínica objetiva de uma situação de crise. E se eu penso em situação de crise, eu tenho que ter alta desconfiança e eu preciso, em primeiro lugar, chamar ajuda. Ninguém resolve uma situação de crise qualquer que seja. Do extremo de uma veia periférica para o ME1 até o extremo oposto de uma parada cardíaca, simplesmente com símbolo de independência, mas sim com símbolo de uma visão de equipe, uma visão multidisciplinar entre anestesiologistas, do mais novo ao mais antigo. Então, portanto, seguindo adiante, assim que responder, o que cabe a nós como síntese é que existe um desbalanço. E qual é o desbalanço? Entre fatores de proteção contra a broncoconstrição e fatores pró-estimulantes. Ou seja, quando eu, por exemplo, faço uma anestesia balanceada com agente inalatório, isso significa que eu tenho um fator de proteção. Mas quando, em contrapartida, eu faço uma indução anestésica e tenho um estímulo maior para uma laringoscopia não protegida, uma intubação não protegida, um estímulo de carina inadvertido, lembre-se, esse fator vai desencadear um desbalanço entre proteção e estímulo. Daqui, portanto, aí lembrando que a broncoconstrição é o evento mais importante, muito mais importante do que o fenômeno inflamatório, que esse sim tem relevância no pré-operatório. Bem, nada mais justo do que elencar critérios de suspeição. E esses critérios de suspeição é que vão me dizer, bem, eu estou diante de uma crise em anestesiologia. Desde dessaturação não explicada, sibilos ou até sibilância, o silêncio da ventilação é uma coisa relevante, é um elemento relevante na nossa análise, a elevação do pico da pressão expiratória. E aí que cabe olhar um pouco mais de cuidado. Observemos. Bem, quando eu tenho a mecânica ventilatória mensurada, eu estou diante na linha vertical da pressão e ao longo do tempo me permite definir duas grandes variáveis. Primeira, pressão de platô, que corresponde àquele equilíbrio de pressões entre alvéolos com diferentes constantes de tempo. Ou seja, os alvéolos, pela distribuição entre fluxo e aeração, não têm o mesmo calibre. E é justamente o platô que vai corresponder a esse equilíbrio. Em contrapartida, observando valores de pressão de pico, eu observo valores mais altos na árvore respiratória.
Qual o significado disso tudo? Quando a diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô acontece, eu estou diante de um aumento de resistência. Então, isso é uma mensuração simples e barata que vai me induzir uma suspeição da broncoconstrição, do broncoespasmo. Além disso, é muito comum que nós criamos uma desconfiança pelo formato da curva de capnografia. E aí sim, a curva ascendente, quando existe piora dessa evolução do caso, vai se transformar em abolição do fluxo, uma vez que, não tendo ventilação eficaz, eu não vou ter CO2 suficiente decorrente da hematose. Qual o significado disso tudo? Observe de forma muito mais precoce a mecânica ventilatória do que achados tardios da EtCO2. Além disso, é muito comum que nós esperemos que a indução anestésica seja uma preocupação em relação ao momento do broncoespasmo. Esse trabalho tem um momento bem interessante de se demonstrar que a manutenção tem mais relevância até com eventos de broncoespasmo do que a própria emergência da anestesia. Ou seja, a nossa desconfiança deve estar 100% do tempo. Quando eu sigo um pouco mais adiante dessa análise, observem, a primeira causa ainda é a anafilaxia, mas não é somente a anafilaxia. E observe um pouco mais abaixo o quanto há risco de aspiração do conteúdo gástrico, risco de pneumotórax, edema pulmonar, mas principalmente alterações da ventilação decorrente de dobradura de tubo e dobradura de circuito ventilatório. Ou seja, não comece o seu checklist de segurança numa perspectiva de crise de dentro do doente. Comece desde o seu ventilador, desde o seu sistema ventilatório, porque ele também pode ser uma causa falsa ou verdadeira de broncoespasmo intraoperatório. Além disso, é muito interessante colocar quais são os sinais e sintomas que vão, além da mecânica ventilatória da TCO2, me darem uma dica. É muito comum que a gente observe a desconfiança quando há sibilos, mas nem sempre os sibilos vão acontecer. Lembremos que, de acordo com o calibre, de acordo com a doença prévia, isso pode ser mais relevante ou menos relevante. Aqui, observem, o sinal mais frequente nessa avaliação foi aumento da pressão de pico. Mais uma vez eu ressalto, observem com acurácia, com cuidado, com zelo, a mecânica ventilatória do seu paciente. Então, considerando o diagnóstico diferencial, quando é um caso bastante grosseiro, como esse pneumotórax, é muito simples descobrir isso. Eu tenho abolição unilateral. Mas lembremos, a causa mais frequente no diagnóstico diferencial é a anestesia insuficiente. É o chamado plano anestésico insuficiente. Ou seja, broncorreatividade decorrente de uma anestesia aquém de onde deveria estar. Além disso, para os MEs, isso é importante, para fins de prova e para fins de critério clínico. Qual é o... Agora é da parte de vocês, bem? O broncoespasmo versus laringoespasmo. Primeiro, são fenômenos diferentes. Um, sobre a questão expiratória, o broncoespasmo, e o laringoespasmo sob o aspecto inspiratório. Quando eu observo sinais clínicos, lembrem-se, sibilância é relevante no broncoespasmo. Mas, por sua vez, quando eu penso em laringoespasmo, o estridor alto, aquele que você consegue não precisar de auscultar, simplesmente ouvindo à distância, ele é mais relevante numa topografia superior da via aérea. Então, deixa eu passar mais adiante aqui, para estar onde nós estávamos. O outro aspecto relevante é que a cianose ela não é precoce no broncoespasmo, mas, por sua vez, ela é muito mais tardia. Quando eu penso na contraposição, não está respondendo não, se tiver algum com a pilha boa... eu estou aqui energeticamente comprimindo, senão eu vou ter que transformar numa aula de parada cardíaca. Então, vamos lá. Então, seguindo o plano B aqui, lembre-se que a anestesia sempre tem um plano B, então o plano B é um outro termo aqui. Bem, em relação à expiração prolongada, o que cabe lembrar é o seguinte, são sítios diferentes. São sítios diferentes, eu tenho que ter fisiopatologias diferentes. Então, não confundir uma coisa com a outra. Bem, ponto importante. Eu estou diante de uma sessão de crise, agora eu gostei, todo mundo está fotografando, isso é um sinal que é relevante no slide. Então, lembre-se do seguinte aspecto. Se eu tenho uma sessão de crise, aqui não tem a preocupação de estresse oxidativo, fios brancos, isso não existe. Oxigênio a 100%. Por que ventilação manual? Porque ventilação manual me faz os diagnósticos da complacência e da resistência desse pulmão. Então, isso é extremamente relevante.
Quando eu observo artigos decorrentes da pneumologia, da terapia intensiva, o agente inalatório, ele é a última fronteira do conhecimento. Todos nós temos no nosso aparelho de anestesia um agente inalatório. Lembremos, agentes halogenados, eu estou excluindo, no caso aqui, o óxido nitroso e, principalmente, apesar de ser halogenado, eu estou excluindo o desflurânio, porque ele causa uma broncorreatividade, não uma broncodilatação. Então, lembremos desse aspecto. Olha que ponto crítico e interessante. Recue o tubo 1 a 2 centímetros. Por quê? Porque eu posso ter um toque da carina inadvertido. Quer seja uma posição de Trendelenburg, quer seja uma posição alternativa no intraoperatório. Outro aspecto relevante. Bem, nós temos manobras vagais que vão corresponder ao aspecto cardiovascular de bradicardia. Por que não a via muscarínica não vai acontecer pela via respiratória? Então, lembremos, se há um estímulo, peça para o seu cirurgião cessar esse estímulo. Se eu tenho fármacos suspeitos, lembrando que a causa do broncoespasmo muitas vezes pode ser uma anafilaxia, interrompa os agentes suspeitos. Então, aquele milkshake que muitas vezes os colegas colocam no primeiro soro, no segundo soro, deve ser interrompido. E, principalmente, o fármaco mais relevante, eu não disse cerveja belga, nem um blend de uvas distintas, eu disse o shake de antibióticos e tudo aquilo que pode acontecer. E aqui o ponto mais relevante no último item. O fármaco primário é os agonistas beta-2 adrenérgicos. E aqui cabe uma observação importante. O nosso alvo de conduta imediata é o sistema nervoso autônomo, por 2 grandes caminhos. Quer seja pelo antagonismo colinérgico, lembrar do brometo hipatrópico, que é o que nós temos no mercado aqui no Brasil. Quer seja por ação sistêmica, que não é corriqueira, mas pode também acontecer. Escopolamina, a própria atropina, eventualmente aqueles que gostam de literatura, o glicopirrolato, mas principalmente a ação beta-2 adrenérgica por diferentes motivos, principalmente formoterol e seus derivados e epinefrina. Por que isso é tão relevante? Porque nem tudo que você lê na literatura eu tenho acesso prático imediato. Então, já que é uma situação de crise, uma vez que o meu plano A não deu certo, o meu plano B tem que ser de imediato. E isso, como qualquer cenário de crise, via aérea, parada cardíaca, eu tenho que ter um plano mental já pré-concebido. Eu não tenho metaproterenol, nem o biproterenol, não tenho, mas eu tenho adrenalina. Então, lembremos que há cenários que isso pode ser importante. Bem, a aerocâmara é muito interessante, porque eu consigo atomizar essas moléculas que vão conseguir chegar na musculatura lisa distal dos brônquios. Só que nem sempre isso é disponível. Então, a aerocâmara seria muito interessante, mas eu não tenho muitas vezes. Então, o que é importante? Alguns dispositivos alternativos, que aí sim eu consigo associar e oferecer os puffs, que é a forma ventilatória mais frequente. E aqui eu não coloquei, mas é relevante, por exemplo, aquele joelho do nosso baraca do dia a dia, que tem a conexão do capnógrafo. Quando eu corto uma seringa de 1 ml, eu consigo ter um adaptador quase perfeito para um tubete de um atomizador de, por exemplo, formoterol ou hipatrópico. Então, lembremos que as alternativas técnicas também são importantes, já que a gente sabe que nem tudo que está no livro a gente tem disponibilidade no dia a dia. Bem, seguindo adiante, o portfólio, o cardápio é muito grande. Várias opções são pertinentes. E aí todos perguntam, mas e aí? E o glicocorticoide? Infelizmente, demora 4 a 6 horas para fazer efeito. E lembremos, nosso instinto são megadoses, mas as megadoses não são relevantes sob o aspecto prático. Doses intermediárias, hidrocortisona 100 mg é o nosso teto terapêutico. Acima disso, não vai haver benefício. Você não está fazendo uma pulsoterapia, você está tratando o broncoespasmo perioperatório. Outra opção interessante, que muitas vezes era desprezável, era colocada em segundo plano, a aminofilina e teofilina. Infelizmente, no passado já não era muito bem visto e as evidências vieram, como a meta-análise da Cochrane e outros pontos importantes, dizendo que não há benefício clínico. Então, mesmo assim, as pessoas ainda fazem. Lembremos que o potencial arritmogênico é muito mais frequente do que o benefício do controle da via aérea. E olha que ponto interessante, fármacos baratos, magnésio como opção relevante. Bem, eu fiz tudo isso e não deu certo. O que sobra para mim? A simplicidade e a agressividade, já que trata-se de um broncoespasmo refratário. Então, doses pequenas e progressivas e tituladas de epinefrina, lembrando que o meu efeito desejado não é o efeito alfa, é o efeito beta. E o efeito beta-2, que vai ser indistinto do efeito beta-1, ou seja, a frequência do paciente vai subir sim, mas tem que subir em valores
controláveis. Por outro lado, helióx trata-se de uma mistura de hélio com oxigênio que tem a capacidade de uma densidade menor. E essa densidade menor significa fluxo de entrada, inspiratório, e um fluxo de saída. Ou seja, eu tenho uma adaptação melhor a cenários de resistência da via aérea. Magnésio, por antagonismo do cálcio, isso é relevante. E aí outra opção que é um pouco questionada é a cetamina. Efeito de broncodilatação, mas, por outro lado, efeito de aumento de secreções. Lembremos, se o paciente for asmático prévio, isso pode não ser útil. Por quê? Porque ele já tem um componente inflamatório e um componente pró-secretivo exuberante. Além disso, aqui para demonstrar que há benefício do uso de magnésio, 2 gramas em 20 minutos, doses em bolos significa um mal-estar do paciente muito grande, principalmente se ele não estiver entubado. E, por sua vez, aqui um ponto interessante, a adaptação da minha mecânica ventilatória. Como eu comentei com as constantes de tempo, na asma isso também vai acontecer. Nesse quadro superior, observem os senhores, eu tenho obstruções distintas e eu tenho tamanhos de alvéolos distintos. O que eu preciso fazer? Adaptar a minha mecânica ventilatória ao meu cenário clínico. Aqui no quadro de baixo, observem, eu tenho o risco de uma sobredistensão de alguns alvéolos. E eu tenho o risco também de volutrauma e de barotrauma. O que me sobra para poder resolver esse grande problema? Então, eu tenho a disponibilidade da ventilação manual, que também está bem concebida e bem adaptada, pelo seguinte aspecto. Com ela, eu consigo fazer fluxo elevado. Se eu tenho fluxo elevado, eu tenho tempo inspiratório precoce. Se eu tenho tempo inspiratório precoce, eu tenho tempo expiratório mais prolongado. E é justamente isso que se adapta à fisiopatologia da broncoconstrição. Além disso, o meu processo digital na ponta dos meus dedos, vai propiciar uma avaliação de complacência e principalmente de resistência pulmonar. Bem, o trabalho de 2015 da CHESS visou observar alguns pontos que podem ser relevantes. Então, quando eu tenho uma ventilação sem tempo expiratório adaptado, eu tenho o auto-PIP, ou seja, a sobredistensão. Quando eu faço pausas do tempo inspiratório, me permite com que eu consiga ter um tempo para exalação. Esse processo superior, eu estou predispondo o meu doente a barotrauma e volutrauma. Nesse processo inferior, eu posso não ter esse risco, mas em contrapartida eu posso fazer uma hipoventilação. Ou seja, eu não vou ter muitas vezes a hipoxemia, mas eu vou ter a hipercapnia e, por sua vez, a acidose respiratória. O que me sobra refletir em relação a isso tudo? Adaptações do método. Ou seja, o diagnóstico de hiperinsuflação vai acontecer mais uma vez mediante mecânica ventilatória, por através da pressão de platô e quando eu observo o meu aparelho de anestesia, a saída da linha de base do valor de 0. E aí é importante, muitas vezes, você fazer uma pausa e retirar o seu PIP, para saber aonde o seu doente se encontra nessa curva dinâmica da mecânica ventilatória. E aí, coisas muito simples, mas que, infelizmente, o meu aparelho de anestesia muitas vezes é mal interpretado. Você pode simplesmente desconectar o aparelho durante alguns minutos. Ah, vou desrecrutar? Vou. Mas qual é a mecânica dessa fisiopatologia? Auto-PIP. É totalmente diferente o cenário de uma mecânica convencional de uma mecânica de uma doença de broncoconstrição. Para aqueles que gostam de numerologia, o primeiro aspecto, eu estou considerando para essa consideração o seguinte detalhe: ventilação a volume. Lembremos que com isso a pressão pode variar. Então isso muito se parece com encurtamento do tempo inspiratório, uma pressão de platô mais protetora, semelhante à estratégia de ventilação pulmonar protetora, volume corrente, que aqui está um pouco maior, mas pode ser ainda menor. E mais uma vez, se o tempo expiratório ele é valorizado, eu só consigo isso às custas de um fluxo inspiratório mais elevado. Qual o risco? Mais uma vez, acidose respiratória. Bem, mas eu estou diante de um hospital de primeira linha, então eu posso ter disponível modos ventilatórios que se adaptam, fluxo e volume, como por exemplo, ventilação a volume com limitação à pressão. Ou por outro lado, eu posso utilizar um modo de pressão com volume garantido. Qual é a grande variável desses novos modos ventilatórios? Ele ajusta momento a momento o fluxo inspiratório. Qual o melhor modo? Mostrar o 1,99. É isso que vai resolver na maioria das vezes o meu cenário clínico. Bem, casos de indicação de ventilação mecânica. Observe, hipoxemia persistente, acidose respiratória com um pH abaixo de 7,35 ou alteração do nível de consciência ao final do procedimento. São indicações que esse paciente precisa estar sob suporte, quer seja da terapia intensiva, quer seja do suporte de ventilação mecânica. Bem, o Paulo não falou de
broncoespasmo em situações do paciente sem um tubo traqueal. Bem, lembremos que um bloqueio regional pode causar, por alteração da musculatura intercostal, broncoespasmo. E aí sim, olha que ponto relevante, os dispositivos extraglóticos de segunda geração que permitem, além da proteção contra a regurgitação, melhor selagem no selo superior, vão conseguir, junto com a ventilação não invasiva, propiciar que se evite um estímulo maior da intubação traqueal. E o futuro? O futuro é a farmacogenômica. Vocês podem observar na parte superior. E o futuro, já que todo o dispositivo de broncoconstricção está ligado ao cálcio, são antagonistas específicos de mediadores ligados ao cálcio. E aí, por sua vez, essa é a terapia que vai ser mais importante para nós possamos ter uma nova ferramenta no intraoperatório, no caso de broncoespasmo. Bem, broncoespasmo grave intraoperatório. Primeira manobra, oxigênio a 100%. Segundo, valoriza a todo custo o diagnóstico diferencial. Terceiro, use o beta-2 agonista como a sua principal arma farmacológica. Quarto, não pense que o glicocorticoide tem um efeito imediato, porque ele não tem. E 5, adapte a sua ventilação mecânica à necessidade do seu paciente, não à sua limitação. Muito obrigado.